Fala pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um programa Gráficos no Radar desta segunda-feira. E após uma queda generalizada na última sexta-feira, em meio a preocupações com o ritmo de atividade da economia americana, a primeira sessão da semana foi de recuperação para as bolsas globais, enquanto investidores agora se preparam para importantes dados de inflação, tanto no Brasil nesta terça-feira, como também nos Estados Unidos na quarta e na quinta-feira. E por aqui, além desse bom humor no exterior, e contando também com o avanço das commodities e recuo dos juros futuros, o Ibovespa teve uma sessão de leve alta, mas ainda permanece em estrutura neutra no curto prazo. E no momento em que gravamos, o Ibovespa avança 0,28%, corrigindo parcialmente a queda da sexta-feira e ainda negociando próximo da região de suporte dos 134.200 pontos. Em caso de perda deste nível, nós teríamos uma leitura de extensão do movimento de queda em direção à região dos 130 mil pontos, onde se encontra a linha de tendência de alta que vem amparando o movimento recente do índice. Já a Vale 3, também em escala diária, permanece em estrutura neutra, com principais referências de suporte e resistência em formações horizontais, ou seja, topos e fundos horizontais. Nesse sentido, principal atenção como resistência ainda permanece nos R$ 60 e suporte em torno dos R$ 55,90. Estrutura, por enquanto, é neutra. Agora esse é o gráfico em escala diária de Petrobras. Após forte avanço recente e formação de topo na casa dos 39,60, ativo passa por fase de correção, ainda respeitando níveis de retração como possível suporte em torno dos 37,40. Caso o ativo consolide o rompimento da linha de tendência de baixa recente, nós teríamos indícios de retomada do movimento de alta em direção, a princípio, a 39,60 e, em caso de rompimento dessa região, a confirmação de um pivô de alta, com alvo projetado nos R$ 43,18. Agora esse é o gráfico em escala diária de Magalu, ativo que no médio prazo segue em estrutura neutra, com formação de topos e fundos horizontais sem tendência definida, porém no curto prazo confirma o viés de baixa. Na sessão de hoje, inclusive, perdendo o fundo anterior em torno dos 11,68, indicando extensão do movimento de queda até a região consolidada de suporte em torno dos 10,80, um downside adicional de aproximadamente 6% a partir do ponto atual. Agora, atendendo a pedidos, esse é o gráfico em escala diária de KLBN4, ativo que conserva ainda um viés de alta a partir da leitura de impulso e correção, porém não oferece o gatilho em termos de retomada do movimento positivo. Nesse sentido, considerando o topo importante na região dos 4,46, o ideal para consolidar um cenário comprador seria o rompimento dessa zona de resistência entre 4,43 e 4,46. Onde o ativo sinalizaria a formação de um pivô com alvo projetado nos 4,60, inclusive onde está posicionado um lote vendedor, possivelmente aguardando esse movimento. Agora, Taesa, TAE4 em escala diária, ativo que ainda negocia em meio à formação de um canal de alta e após impulso recente passa por fase de correção, se aproximando do fundo do canal e dos níveis de retração. A leitura nesse momento é que, em caso de rompimento e renovação do topo anterior dos 12 e 14, nós teríamos um contexto de extensão do movimento positivo em direção a 12,45 e 12,64, ao mesmo tempo que a principal referência de suporte se encontra na casa dos R$ 11,60. Agora este é o gráfico em escala diária de INBR, ativo que vem sinalizando o enfraquecimento da força compradora a partir da formação de topos descendentes neste curto prazo. Neste momento, o ativo caminha para testar a região anterior de resistência, que agora servirá como importante referência de suporte em torno dos 39,60. E caso ocorra um rompimento abaixo desses níveis, nós teríamos um contexto de reversão de tendência de alta, com queda esperada em direção aos R$ 35. Agora esse é o gráfico em escala diária de Marco Polo, como 4, ativo que consolidou recentemente a formação de pivô de alta e, por muito pouco, não atingiu o primeiro objetivo projetado em torno dos 8,18, porém já sinalizando possível formação de topo na região dos 7,96. Dessa forma, em eventual correção da alta recente, o ativo tem como principal referência de suporte o 7,30, enquanto ainda permaneceria negociando acima da média de 21 períodos e conservando uma dinâmica positiva de médio prazo. E no momento em que gravamos, CBA recua 1,5% e pressiona a região consolidada de fundo anterior, dos 4,62. Caso o encerramento do dia ocorra abaixo desses níveis, nós teríamos um forte indício de extensão do movimento de queda, após breve lateralização, até alvos projetados em 4,03 e 3,66. A atenção fica também para essa dinâmica
para o lote comprador posicionado por enquanto na casa dos 4,50. Agora DASA 3, também em escala diária, ativo que segue para confirmar possivelmente um pivô de baixa, em meio ao movimento de topos e fundos descendentes, indicando possível perda de fundo anterior em torno dos 2,99. A partir da amplitude dessa movimentação, os alvos projetados ficariam em 2,71 e 2,54, downsides de aproximadamente 8% e 14%. Agora esse é o gráfico em escala diária de Local Web, ativo que, a partir da queda de hoje, indica o rompimento de linha de tendência de alta e fundo anterior em torno dos 4,45, sinalizando, portanto, reversão de uma estrutura de alta em direção às próximas potenciais regiões de suporte, em 4,18, 5% de queda, e 3,90, 11,5% de queda. E agora esse é o gráfico em escala diária de Simpar, ativo que também sinaliza a perda de região importante de suporte, no caso do 5,97, e potencial extensão do movimento negativo em direção a fundos anteriores, em 5,33, 9% de downside, e 5,16, em torno de 12% de potencial movimento negativo. E no Fique de Olho de hoje, eu trago um dos poucos destaques positivos da sessão, no caso 3 tentos em escala diária. Num contexto de impulso-correção, formação de fundo em níveis de retração em média de 21 períodos e retomada do movimento de alta, chancelada também pelo estocástico lento a partir do cruzamento das linhas, indicando reentrada de força compradora. Nesse sentido, a partir da renovação da máxima do candle, nós teríamos um sinal de extensão do movimento de alta em direção ao topo anterior, nos 12,77, em torno de 4%, e até alvo projetado a partir da formação de pivô de alta, lá nos 14,41%, no total, 17% de upside. Bom, pessoal, esses foram os principais destaques da sessão. Deixa aqui embaixo no comentário o ativo de interesse que analisaremos no próximo programa. Uma ótima noite e ótima semana.